O que é a liberdade e como ser livre de fato? Seja bem-vindo ao meu canal. Se você não é inscrito ainda, se inscreva para fortalecer e deixe um like também. Que Deus possa abençoar a nossa vida. Amém? Eu quero falar sobre liberdade e então nós vamos para a Bíblia, que é a palavra de Deus, como referência. Vou ler dois versículos no Evangelho segundo João, capítulo 8, versículo 32, diz assim: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O versículo 36 diz assim: Portanto, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E aí o Senhor Jesus ele diz assim: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. E aí eu quero destacar a verdade. Então a gente tem aqui um norteamento de como adquirir a verdade, a liberdade plena e como ser livre, que é Jesus. Se o Filho vos libertar, que é Jesus, verdadeiramente sereis livres e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E Jesus é essa verdade. Ele diz: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Uma das coisas que eu acho muito ruim e preocupante é quando a pessoa se envolve muito com a liturgia, com a religiosidade, com o ritualismo religioso, né? E com as programações da igreja, com os trabalhos, se envolve tanto com essas coisas e acaba perdendo o grande referencial da vida de qualquer ser humano, que é Jesus. E esquece daquele que realmente pagou um alto preço para nos dar a liberdade. E aí a pessoa acaba se submetendo a julgos e a leis de homens e a regras que na maioria das vezes não tem fundamento bíblico. Isso aconteceu nos tempos de Jesus, quando os fariseus, os escribas, os fariseus, os doutores da lei da época, eles criaram leis e subjugavam o povo ali as leis que eles mesmos criaram. E aí, para isso eu vou falar um trecho de uma música da banda Resgate que fala uma coisa parecida com isso. Diz assim: Os doutores da lei permanecem inertes sob as tábuas da lei criadas pelas próprias mãos. Nessa música aqui, o Zé Bruno, ele passa a mensagem que os doutores da lei dessa época, né, do tempo de hoje, que são algumas autoridades eclesiásticas aí, pastores, teólogos, tal, eles permanecem inertes, parados, né, sem se mover, debaixo das tábuas da lei que eles mesmos criaram, e começa a subjugar o povo debaixo dessas tábuas da lei, que na maioria das vezes não tem fundamento, não tem base bíblica nenhuma. E às vezes se sente no direito de criar leis e de julgar as pessoas. Aí outro trecho dessa mesma música, Zé Bruno fala assim: Mas lá vem eles para nos ensinar o que se pode e não se pode fazer. E aí começa a dizer: olha, tem que fazer assim, tem que fazer desse jeito, você não deve fazer isso, não deve fazer aquilo, subjugando o povo. Para isso, eu separei um versículo na Carta Universal de Tiago, fala uma coisa muito interessante, capítulo 4, versículo 12. Há apenas um legislador e um juiz, aquele que pode salvar e destruir. Ou seja, o legislador é o que cria a lei, o juiz é o que julga baseado na lei. E o criador da lei e o que julga é o próprio Jesus, aquele que pode salvar e destruir. Então, não existe mais legisladores, não existe mais juiz. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por isso que a gente não pode nunca perder a grande referência que é o nosso mestre, o mestre dos mestres, que é Jesus. A gente deve aprender diretamente com ele. O grande aprendizado é direto com os mestres, porque aí a gente acaba, se não tiver Jesus como referência, a gente pode correr o risco de acabar sendo subjugado e se submetendo a esses tipos de leis aí que torna uma escravidão, torna-se escravidão. Então, lembre-se sempre daquele que pagou um alto preço
pelo resgate da nossa alma. Nós nunca devemos nunca esquecer de Jesus, a grande referência para nós. Então, bem-vindo à liberdade em Cristo. Ao mesmo tempo que nós somos livres dele, livres do quê? Livre do pecado, livre do jugo da lei, livre da escravidão. Jesus, ele cumpriu a lei, ele pagou o preço pelo resgate, nos deu a liberdade nele mesmo, Jesus. Então, nós somos livres e ao mesmo tempo servo de Jesus. O servo é o que faz a vontade. Então, qual é a grande vontade de Jesus? O que nós devemos fazer? Os doutores da lei vêm dizendo o que se pode e não se pode fazer. Mas o grande mestre da lei, que cumpriu a lei, Romanos capítulo 10, versículo 4, diz assim: o fim da lei é Cristo. Ele, Jesus Cristo, ele é o consumador da lei. Ele que confirmou, que cumpriu toda a lei. E nós devemos ter ele como referencial de mandamento, de aprendizado. Ele é o grande mestre. E aí Jesus deixa um grande mandamento. Quando ele é perguntado sobre qual é o grande mandamento, ele fala: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, com toda a tua alma, toda a tua força, todo o teu entendimento. Esse é o grande mandamento: amarás o Senhor teu Deus. E o outro semelhante a esse: amarás o teu próximo. Esse é o grande referencial da vida de todo cristão. Que Deus abençoe a nossa vida e que o Espírito Santo de Deus nos ajude a compreender sempre a sua palavra. Amém.